Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem lhe pergunto desde já, embaixador, como é que antecipa o inferno que se prepara para Gaza a partir do próximo sábado, se diz a administração Trump, se todos os reféns não forem libertados. Como é que tem visto a evolução de toda esta enorme confusão no Médio Oriente, embaixador? A palavra, António, a palavra essencial aí, que você já utilizou, que é a palavra todos. Porque pode ser a palavra todos ou a circunstância dessa palavra todos ser entendido de diferentes maneiras, que pode, de certa maneira, evitar a tragédia nos próximos dias, isto é, a partir do próximo sábado. Porque eh, a leitura maximalista que se pode fazer daquilo que Trump disse é que se o resto dos reféns, estamos a falar de 76 reféns, não forem libertados, eh, e aparentemente há 35 deles que terão sido já mortos ou que terão morrido durante todo este período, poderia haver o que Trump qualifica um inferno, isto é, o dar luz verde a uma nova entrada de Israel dentro da faixa de Gaza, da qual está afastada no quadro, neste momento, da fase um do processo negocial. A leitura, eu digo, porque é que eu digo a leitura de todos? É que pode ser que se de repente o Hamas libertar no sábado, e nós estamos a gravar este programa na quarta-feira, se libertar os três reféns que estavam previstos para esta fase, estaria cumprido, digamos, aquilo que era o calendário, e pode ser todos os três reféns que estavam previstos. Veremos o que é que Israel entende e o que é que Trump entende, porque se de facto saírem os três reféns, isso significaria da parte do Hamas uma atitude, digamos, diferente daquela que tinha pré-anunciado, isto é, que perante aquilo que o Hamas considera serem violações por parte de Israel do cessar-fogo, o Hamas não cumpriria a sua parte do acordo. Bem, nós temos aí de facto aí uma situação muito grave, porque isso significa o romper do cessar-fogo. Vale a pena dizer, no entanto, uma coisa, que é, este cessar-fogo foi estabelecido antes do anúncio por Trump da necessidade, enfim, da sua vontade de tirar os palestinianos de Gaza e de criar ali uma, uma, uma estrutura de natureza de construção civil. E, portanto, é natural que este anúncio de Trump tenha perturbado, de certa maneira, o processo negocial do cessar-fogo. E, portanto, isto somado a eventuais falhas por parte de Israel no cumprimento de algumas das partes do acordo, terá levado à atitude do Hamas. Mas a atitude do Hamas, eu acho que foi muito mais motivada pela circunstância de ser criada uma circunstância nova, uma situação nova, e, portanto, está, no fundo, a reagir a isso. Veremos. Eu, de certa maneira, apesar de tudo, pode ser que eu me engane, mas ainda tenho alguma esperança nesta fase de que no sábado seja possível a saída dos três reféns que estavam previstos e a continuação do processo negocial. Dito isto, eu não acredito muito que o processo negocial tenha um grande futuro. Israel, e em particular o governo israelita, mas várias vozes dentro do gabinete militar de Israel já disseram que, acabado que seja esta fase, Israel sentir-se-á livre para atuar livremente dentro do território de Gaza de novo. Enfim, veremos o que é que vai acontecer, porque, no fundo, Israel e Netanyahu em particular estão, de certo modo, confortados com aquilo que tem sido a posição de Trump, que reforçou fortemente a sua atitude. E, portanto, Israel sentir-se-á à vontade e não terá uma condenação por parte dos Estados Unidos se fizer uma ação de novo dentro de Gaza. E há um ponto que é importante nós pensarmos. Quando o Hamas perder o último refém, fica ele próprio refém da atitude israelita. Além de que já todos nós percebemos que a atitude israelita, quando o Hamas finalmente se transformar em refém, como diz o embaixador, isso quererá dizer que Israel, provavelmente com o beneplácito dos Estados Unidos, tratará de tentar dizimar o que ainda resta do Hamas. Como prevalece aquela ideia de que provavelmente será verdadeira
de que o Hamas se esconde no meio da população civil, é de esperar, é de antecipar um banho de sangue ainda pior do que aquele a que temos assistido nos últimos meses. Provavelmente, e a saúde, digamos, e a sobrevivência dos últimos reféns estará com certeza em jogo. Nós temos que perceber o seguinte, e vale a pena também aqui fazermos um pequeno juízo moral nesta matéria. O ato do Hamas, já aqui dissemos isso várias vezes, o ato do Hamas em 7 de 7 de outubro, ano outubro. passado, há 2 anos, uh, de ter raptado populações civis de Israel, é um ato odioso e é um ato cobarde e é um ato ignóbil. Populações civis, uma coisa é uma guerra com soldados e até eventualmente o rapto de soldados. Isso é uma coisa que acontece nos quadros de guerra. O rapto de civis inocentes, e mais do que isso, a utilização de civis inocentes como moeda de troca, é uma coisa absolutamente nojenta. Dito isto, a partir do momento em que essa moeda de troca é aceita numa troca, há que cumprir as regras, independentemente do interlocutor ser o Hamas ou seja quem for. E por isso mesmo Israel não está, digamos, isento do cumprimento da sua palavra, num quadro de negociação com o Hamas, independentemente do caráter odioso da ação que levou à criação dos reféns. Este é um ponto que eu acho que é fundamental, porque, caso contrário, nós seremos levados a concluir, bom, então, dado que o ato foi odioso, dado que a tomada de reféns é uma coisa nojenta, qualquer negociação com esta parte, no momento em que queiramos incumpri-la, é assim, é a nossa palavra. E, portanto, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, é nós pensarmos que, apesar de tudo, há um conjunto de regras quando se entra numa negociação em princípio, se deve cumprir essa negociação, não é entrar na negociação pura e simplesmente para esperar o melhor momento para a romper. Vamos ver como é que as Mas, de coisas se qualquer passam. maneira, embaixador, o que me parece claro é que esta negociação é feita com base no seguinte: vamos fazer aqui uma trégua, mas não te esqueças que depois da trégua eu vou dar-te um tiro. Pois, mas não é isso que está no acordo, António. Exato. A trégua pressupõe a retirada total e completa, e neste momento não é total e completa, de Israel da faixa de Gaza, e o início de uma negociação para uma outra fase. E essa negociação ainda não começou. Portanto, o tempo e o timing que estava previsto para essa nova fase ainda não está discutido. E isso digamos, preocupante neste quadro. E é evidente que a atitude de Trump relativamente ao conjunto, à questão global, a saída dos palestinos, etc., é algo que naturalmente influencia psicologicamente todo este quadro negocial. Além de que, aparentemente, Trump ter-se-á esquecido de dizer o seguinte, queria a sua opinião sobre esta matéria. Quando o presidente dos Estados Unidos alega que o melhor será que os palestinianos saiam de Gaza, e não dizendo, e essa é a parte em que eu digo que ele se esqueceu, não dizendo que os palestinianos poderiam ir, por exemplo, para a Cisjordânia, quer dizer que Trump também está à espera que a Cisjordânia seja esvaziada de palestinianos, não lhe parece? A Cisjordânia tem cerca de 3 milhões de palestinos e tem cerca de 700 mil colonos judaicos, que têm vindo a aumentar ilegalmente, quando digo ilegalmente, digo face à lei internacional, se isso ainda vale alguma coisa, ao longo dos últimos anos. Uh, Tem havido ações variadas feitas por Israel na Cisjordânia, e convém lembrar que a Cisjordânia não é Gaza, enquanto que Gaza é uma estrutura, digamos, urbana, praticamente contínua, em 40 e tal quilómetros por 7, a Cisjordânia é mais larga e são pequenas aldeias ou vilas que têm zonas rurais no meio, várias, e campos, etc., em que é uma espécie de um arquipélago de aldeias palestinas e de colonatos judaicos. E Israel tem feito nas últimas semanas ações que apontam para a sua vontade de transformar, de certa maneira,
o território e, em particular, as aldeias e as vilas numa estrutura idêntica, num panorama idêntico ao que temos em Gaza. Em Jenin estão a ser destruídas casas de habitação várias, foram já tiradas de lá 20 mil pessoas, estamos a falar de uma cidade dentro da Cisjordânia. E, portanto, a sensação que existe é que amanhã Israel quer que a Cisjordânia fique igual a Gaza em termos de cenário urbano, o que levará, se calhar, Trump a dizer, olha, temos aqui também um espaço interessante para construir qualquer coisa. E, portanto, é este o terreno. Já agora vale a pena dizer que neste quadro global há um elemento novo e uma expressão nova por parte de Netanyahu que pode piorar, a meu ver, alguma coisa a situação. Netanyahu disse a certa altura que a Arábia Saudita tem imenso terreno e nesse imenso terreno podiam lá ser postos os palestinos. Vale a pena dizer que há aqui uma contradição em termos, é que os palestinos, que é uma expressão que obviamente Netanyahu nunca utiliza, os palestinos chamam-se assim porque são da Palestina. Quer dizer, senão não se chamavam assim. O mundo não lhes chamava assim, é porque são da Palestina, é por isso mesmo estar a falar de uma terra para os palestinos, a terra dos palestinos é a Palestina. E, portanto, Netanyahu disse, na Arábia Saudita há imenso espaço e podiam-se criar uma colónia, digamos, palestiniana. O que é que acontece aqui? Há um ponto importante, é que um dos elementos-chave para o desembaraço final numa situação destas seria a possibilidade de ter a bordo de uma negociação a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um elemento fundamental, como nós sabemos, era o último país que faltava para os acordos de Abraão essenciais que Israel queria fazer na recuperação das relações. Ora bem, isto não facilita de facto, este tipo de provocação não facilita de facto, digamos, a chegada da Arábia Saudita, que é um parceiro essencial no mundo árabe, ao quadro negocial. É um tema para continuarmos a acompanhar, evidentemente, e esperemos que daqui por uma semana não tenhamos que estar a pedir ao embaixador que comente o banho de sangue que é possível que aconteça no próximo sábado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que têm sido os desenvolvimentos da frente de guerra da Ucrânia, sendo que os desenvolvimentos são um bocadinho difíceis de equacionar, uma vez que ninguém consegue perceber, digo eu, ninguém consegue perceber muito bem qual é o estado da arte das conversações entre Putin e Donald Trump. Aparentemente, bom, aparentemente não. Trump disse que já tinha falado com Putin. Oficialmente, o Kremlin diz que não conhece nenhum telefonema entre ambos. Diz-se que está previsto um encontro entre os dois, como o embaixador, aliás, já tem dito, quando esse encontro acontecer, isso quer dizer que já muita coisa foi decidida, mas de qualquer maneira vive-se ali um enorme impasse com os desgraçados dos ucranianos à espera que países terceiros tratem do seu próprio futuro. A Ucrânia, como temos vindo a dizer aqui há vários tempos, já não é um país independente. Há muito tempo que não é um país independente, é um país dependente, é um país cujo destino está nas mãos de outros. E está em particular, como temos sublinhado e como é evidente, na mão dos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos, desde o início desta guerra, tiveram uma determinada atitude face à Ucrânia, no sentido de defender o direito dos ucranianos face àquilo que era a invasão russa de uma parte do território, e não de todo porque a sua resistência foi superior a isso. E agora, com a chegada de Trump que tinha dado no passado sinais de alguma complacência relativamente à Rússia em vários domínios, mas neste domínio em particular foi dando sinais de que era capaz de fazer um acordo. O que era esse acordo? Era, por isso simplesmente, ao que tudo indica, ele vem aí, uma tentativa de troca entre, por um lado, território que tinha sido invadido, entretanto, pela Rússia, tornar-se russo, tal qual como a Rússia gostaria, e, por outro lado, encontrar uma solução para a sobrevivência, não sabem que moldes, do governo em Kiev. Neste
processo, que é um processo de natureza política ou militar, surgiu um novo fator, que é um fator de natureza económica. Trump disse que depois do dinheiro que os Estados Unidos tinham dado ao longo desta guerra, os Estados Unidos precisavam de ser recompensados. Isso significaria a necessidade da Ucrânia ceder a exploração das terras raras, dos minerais importantes, terras raras e minerais que existem na Ucrânia em grande abundância, embora maioritariamente na área que está ocupada pelos russos, e talvez não por acaso estas coisas acontecem, e portanto Trump propõe uma espécie de um negócio a Zelensky, que obviamente tudo quer fazer para ter os Estados Unidos a bordo, e, portanto, tudo o que puder agarrar e colocar os Estados Unidos em permanência na Ucrânia é fundamental para Zelensky, porque isso significaria também a defesa do seu próprio regime e do status quo em termos de poder em Kiev. E por isso mesmo já vai haver, bom, está a haver por estes dias, a ida a Kiev de um negociador americano para saber como fazer esses mesmos contratos. Agora, a questão que está em saber como é que isto é compaginável com o acordo com os russos. Isto é, em que medida é que esta presença americana em termos económicos, o que significa também uma presença de empresas americanas, logo significa também entidades que é preciso garantir a sua proteção, e essa proteção é seguramente com o governo de Kiev, não é com o governo de Moscovo. Como é que isto é possível fazer e ao mesmo tempo dar aos russos alguma coisa que eles querem? Volto a lembrar o que os russos têm neste momento. Têm a Crimeia desde 2014, tem uma parte de Donetsk e Lugansk muito significativa, embora ainda não totalmente tomada. Lugansk está aparentemente praticamente tomada, e depois tem dois oblasts, que são as estruturas distritais que existem na Ucrânia, que Zaporizhia e Kherson, nos quais os russos só têm uma parte. Mas quer a Crimeia, quer Donetsk, quer Lugansk, quer Zaporizhia, quer Kherson, os russos já as consideraram, digamos, repúblicas dentro da sua própria da federação. Isso, portanto, levanta o problema de saber o que é que acontece ao resto, por exemplo, dos territórios que não estão ocupados pelos russos, a partir de um acordo. Será que os ucranianos estão disponíveis para devolver esse resto desses territórios, ou há apenas e pura e simplesmente um redesenho da zona? Esse é um grande mistério. Aparentemente a Rússia está a negociar com os Estados Unidos, como o António disse, estão a decorrer seguramente negociações. Na Conferência de Munique, que analisaremos para a semana, não vai haver uma revelação daquilo que é o plano de paz do Trump para a Ucrânia, mas logo imediatamente a seguir deverá haver notícias nesse aspecto. Ao mesmo tempo a guerra está a prosseguir, os russos têm vindo a ter pequenos avanços na zona do Donbass, pequenos avanços que estão a ser muito difíceis em termos de recursos humanos, em termos de gastos militares. Por outro lado também a Ucrânia está claramente numa situação de grande dificuldade. E ao pé disto estão os europeus que têm vindo a apoiar a Ucrânia, que vivem numa indecisão relativamente àquilo que é a atitude americana, tanto mais que a atitude americana tem outra frente, não é de natureza militar, mas é de natureza económica, que é as sanções que já foram anunciadas face à Europa. Portanto, neste momento a Europa tem uns Estados Unidos que quer manter a bordo da questão ucraniana como adversário na questão de natureza económica. Não é fácil para uma Europa que ainda por cima não está totalmente unida garantir uma posição comum face aos Estados Unidos. Portanto, Trump continua a ter o direito de iniciativa, o poder da iniciativa e, digamos, ainda tem, como se costuma dizer em futebol, ainda é o dono da bola. Entretanto, quem parece que já não é dono de nenhuma bola, é o presidente Zelensky, uma vez que já admitiu que a NATO não, que a Ucrânia não vai entrar na NATO. Mais recentemente pode ter admitido que se calhar não conseguirá manter interesses em Kursk. E finalmente, aparentemente estará à espera de que seja completamente descartável, não lhe parece? Não sei qual é a vantagem dos Estados Unidos de se verem livres de Zelensky, porque Talvez agradar aos russos. não é necessário, eu não sei, posso estar enganado, mas não é propriamente esse o objetivo dos russos. Os russos, primeiro, lá, o primeiro objetivo dos russos era transformar a Ucrânia em 2022, vai fazer neste momento 3 anos, era transformar a Ucrânia numa espécie de Bielorrússia.
Portanto, colocar alguém à frente da Ucrânia, substituir Zelensky, matar Zelensky ou substituir Zelensky, não se sabe bem, e transformar aquilo numa entidade, digamos, favorável à Rússia. Não tendo conseguido isso, vão tentando ter ganhos territoriais para o futuro. Os ucranianos fizeram um golpe, que foi um golpe interessante sob o ponto de vista tático, que foi entrar no território russo para agora poder fazer alguma marchandagem, dizendo nós damos curso, que vocês ficam com... Enfim, há aqui um terreno interessante por parte dos ucranianos, que foi, sob o ponto de vista imaginativo, algo curioso, tanto mais que têm vindo a conseguir, com algumas dificuldades, manter esse território, que é um território da Federação Russa, onde não havia uma grande presença militar, e, portanto, eles aproveitaram essa fragilidade para poder ocupar essa zona. É a teoria dos reféns, só que sem pessoas. No fundo a teoria dos reféns. Portanto, terá sido nessa zona que os russos terão utilizado tropas da Coreia do Norte, de acordo com as versões ocidentais, nós não sabemos se é verdade, mas que terão tido grandes baixas. Eu tenho muitas dúvidas sempre na análise das coisas vistas pelos olhos de Moscovo ou vistas pelos olhos ocidentais, porque nenhum deles está independente nesta matéria e nenhum deles diz necessariamente a verdade, embora por vezes a verdade possa ser dita mesmo por aqueles que não têm necessidade ou que não queriam dizê-la. E por isso mesmo, nós estamos aqui numa situação em que Zelensky não tem outra coisa a fazer que não tentar agarrar os americanos, manter os europeus a bordo tanto quanto possível, mas o António tem razão, ele já perdeu praticamente a ideia de que podia ser membro da NATO, e uma das coisas que fará seguramente parte de qualquer acordo que envolva os russos e que tenha a assinatura russa, será a não presença da Ucrânia na NATO, o que significa a não presença de tropas da NATO dentro da Ucrânia, que é um ponto importante. O que também está em aberto, ao que me parece, é o que serão no futuro as garantias de segurança dadas à Ucrânia no quadro deste acordo, porque este acordo tem que ter algumas garantias de segurança para a Ucrânia. Como é que essas garantias de segurança são dadas? Não necessariamente por tropas da NATO lá, já se percebeu que a NATO não faz parte do futuro imediato da Ucrânia, mas se calhar com tropas de outros países, não sei, qualquer maneira que permita à Ucrânia dizer eu se fizer isto tenho isto como consequência positiva. Vamos ver o que é que vai acontecer. O futuro de Zelensky, como o António diz, não é seguro, mas eu devo dizer com toda a franqueza e olhando para o quadro global, Zelensky é a cara do nacionalismo ucraniano que tem vindo a resistir e por isso mesmo tem alguma legitimidade ao final destes 3 anos. Se essa legitimidade é ou não reconhecida pela população, nós não sabemos, por exemplo, qual é o grau de cansaço da população face à guerra. Nós temos vindo a ver o problema da dificuldade do recrutamento de militares, etc. Mas não temos percebido verdadeiramente, até porque é difícil fazê-lo num quadro tão complexo como este, qual é o sentimento da população. Razão pela qual também não tem grande sentido aquilo que os Estados Unidos queriam fazer, não sei se insistem nisto, que é fazer eleições este ano Claro. presidenciais na Ucrânia. Dirá o António, é para se verem livres de Zelensky, mas porquê verem-se livres de Zelensky? Zelensky representa um setor ucraniano que pode manter-se se acaso o acordo for compaginável com a presença russa nas zonas de leste. Enfim, só para agradar aos russos, não acredito, apesar de tudo, que Trump se veja livre de Zelensky. Muito bem, mais um assunto que iremos com certeza continuar a acompanhar numa altura em que está prestes a passar mais um ano completo depois da invasão da Ucrânia sobre a Rússia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre um assunto que não faz muito parte da agenda da Arte da Guerra, a inteligência artificial. Asseguro que a inteligência artificial não está em nenhuma das partes que o programa apresenta, da minha parte e da parte do embaixador. Continuamos a ser pessoas de carne e osso. Mas a Cimeira de Paris, que decorreu esta semana, permitiu mais uma vez constatar que a agenda da União Europeia é absolutamente diversa da agenda dos Estados Unidos. Os temas em que a diversidade de agendas
existe, são mais que muitos, e a inteligência artificial, percebeu-se a partir desta semana, é mais um. Quase me apetecia perguntar-lhe, embaixador, se ainda faz algum sentido que a Europa, que a União Europeia continue a achar que os Estados Unidos são o seu mais imprescindível país de apoio. Mas não lhe vou perguntar isso. Como é que viu tudo o que aconteceu na Cimeira de Paris, embaixador? Eu começo a responder à sua Não pergunta. pergunta-provocação. Os Estados Unidos são a única entidade no quadro internacional que tem, à partida, um conjunto de valores naquilo que é a matriz identitária do seu regime, similar àquilo que é a Europa. E, portanto, é natural que a Europa, tendo em conta que em dois conflitos mundiais, em 14-18, em 39-45, teve essa aliança com os Estados Unidos, que depois foi consagrada na NATO, procure, digamos, garantir um mínimo de relação com o outro lado do Atlântico, muito embora o outro lado do Atlântico praticamente nem olhe para a Europa, ou olhe com um olhar crítico. Mas nós temos que perceber que a Europa precisa dos Estados Unidos, a Europa nunca no quadro internacional foi capaz de ter uma afirmação muito coerente sem ter os Estados Unidos com ela. Vale Disse a pena também dizer, embaixador, peço desculpa por interromper, que tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos só entraram muito a contragosto. entraram a contragosto, mas digamos que a Europa deve-lhes um favor. Pois claro, Independentemente de tudo e isso, vamos passar até à eh, eternidade a pagar esse favor. é um favor, António, é um favor que também tem a ver com os interesses dos Estados Unidos, isto é, nós tivemos de facto, não porque de certa altura a libertação da Europa, feita com a ajuda da União Soviética e dos Estados Unidos, foi apressada, digamos, em função da presença americana, da presença e das mortes americanas. Não comparemos as mortes americanas com as mortes da União Soviética, que morreu muito, uma imensidão de soldados comparativamente com os Estados Unidos. Dito isto, os Estados Unidos foram importantes para desequilibrar. E ao longo destes tempos, os Estados Unidos, no quadro internacional, foram um aliado europeu e a NATO era, digamos, o chapéu da natureza política ou militar. Nós também, António, eu gostava de relativizar Trump, parece-me um pouco estranho estar a dizer isto, mas nós temos que perceber que Trump é uma realidade, em termos de hostilidade face à Europa, muito rara nos Estados Unidos. Nós nunca encontramos isto no passado, mesmo em presidentes que tinham uma atitude face à Europa um pouco distante, mas não havia este rompimento. Quer dizer, mas Trump não está lá para 1000 anos, como Hitler queria fazer o seu reino. Trump esteve num primeiro mandato que nós analisámos bem, está agora no seu segundo mandato, que é de ruptura, que é perfeitamente radical em termos de quebra de linhas, mas isso não é a América para sempre, quer dizer, haverá outra América seguramente no futuro. E da mesma maneira que depois de Trump 1 houve Joe Biden, que apesar de tudo e todos os seus erros, não desiludiu tanto a Europa, pode ser que depois de Trump 2 não seja necessariamente J.D. Vance, mas possa ser alguém que continue, digamos, uma tradição da relação com a Europa como aquela que Biden teve, por exemplo. Mas A também não, verdade é que não, os democratas ainda não demonstraram capacidade para encontrar alguém que daqui por 3 anos e muito António, passaram, possa ser. passaram três Uh, meses, António. sim, é Passaram verdade. 3 meses, quer dizer, também é preciso, a gente também ter um pouco a noção disto. Passaram 3 meses, os democratas estão destroçados depois de uma derrota eleitoral neta, que vamos ter também consciência, deixou do seu lado quase metade da América. Portanto, o que significa que há uma outra América alternativa a Trump. E eu De não qualquer gosto. maneira, isto demonstra, embaixador, peço desculpa neste programa, estou a interrompê-lo vezes a mais. Não, faz muito bem. Uh, de qualquer maneira, aquilo que está evidente é que, por exemplo, Kamala Harris, dado que Joe Biden já não tem idade para isso, Kamala Harris está a anos-luz de conseguir fazer qualquer coisa como Donald Trump fez quando perdeu as anteriores eleições. Isto é, manteve-se no topo da agenda, coisa que nenhum democrata aparentemente está a conseguir fazer. Não só nenhum democrata, Kamala Harris era a única pessoa a poder fazê-lo, como é evidente. não só nenhum democrata, como de acordo com a minha memória, nenhum republicano no passado. Isto é, quando Certo, se perde uma certo. eleição, nos Estados Unidos, quando se perde uma eleição, desaparece do mapa. Durante cerca de 2 anos, a lógica é esta: durante cerca de 2 anos, não há ninguém
digamos, no campo oposicionista, para além dos líderes do Senado e da Câmara dos Representantes. Depois há as eleições, as midterm elections, que são 2 anos depois das eleições presidenciais, e só um ano depois das midterm elections, ou a meio do ano, é que começa a emergir alguém para ser a próxima liderança no futuro contra o presidente que está. Trump foi uma exceção. E foi uma exceção porque contestou a legitimidade das eleições e conseguiu tomar por dentro o Partido Republicano e tornou impossível a emergência de quem quer que fosse para lhe disputar o lugar. É um caso absolutamente atípico. Agora, não devemos pensar é que isto, digamos, mudou o mundo completamente. O que pode acontecer, António, isso é que é a parte mais importante e tem a ver com esta gestão de Trump, é que Trump consiga destruir, sob o ponto de vista institucional, todo o mecanismo e as instituições de natureza internacional que existem, e essas sim podem ser destruídas pela saída dos Estados Unidos, o não financiamento, tudo isso. Isso pode criar, de facto, uma realidade nova com que uma eventual administração democrática que possa um dia vir ao poder tenha dificuldade em reatar. Portanto, Trump pode ter efeitos profundamente negativos no quadro mundial. Eu não acredito, no entanto, a menos que os Estados Unidos deixem de ser uma democracia e passem a ser uma ditadura, eu não acredito que haja, digamos, uma mudança eterna nos Estados Unidos, no sentido que Trump aponta. E isso, às vezes, nós somos um bocadinho iludidos por esta maré brutal de Trump. Mas já agora, se vamos, antes que percamos completamente o nosso tempo, relativamente à inteligência artificial. O António tem razão ao dizer que a Europa, digamos, sente-se um pouco perdida em tudo isto. A Europa tentou, numa iniciativa de Macron, que é um homem que está acossado internamente, e tentou, digamos, fazer com esta iniciativa uma reunião sobre a regulação, no fundo, da inteligência artificial sob a égide europeia. Vale a pena lembrar que tinha havido uma reunião em 2023 no Reino Unido, em que essencialmente a leitura da inteligência artificial foi profundamente negativa, eram os riscos, era o pânico à volta do crescimento da inteligência artificial, e agora estamos num cenário novo em que, por um lado, a China avança bastante na inteligência artificial, avançou com um novo site que eu convido os nossos telespectadores a visitar, chama-se DeepSeek, e o DeepSeek é um site curioso, porque ao mesmo tempo, se lhe fizer alguma pergunta, ou esta app, se lhe fizer alguma pergunta sobre Tiananmen ou sobre a vida política interna chinesa, ele diz que não está preparado para responder a isso. O que significa que a censura está lá. Ora bem, a questão da censura é exatamente aquilo que os americanos querem dizer à Europa, no sentido de dizer, se vocês colocam dificuldades à inteligência artificial, estão, no fundo, a censurar a liberdade de expressão. E J.D. Vance, vice-presidente americano, veio à reunião de Paris dizer isto. Nós sabemos que isto tem como objetivo, e aliás, J.D. Vance disse, nós estamos na liderança da inteligência artificial e queremos continuar a está-lo. Ora bem, a Europa quer contestar isso e faz, e foi anunciado por Ursula von der Leyen, um investimento muito forte na área da inteligência artificial, no sentido de compensar essa posição proeminente por parte dos Estados Unidos. Mas vamos ver em que medida é que isso é viável sob o ponto de vista prático. Porque, entretanto, como a Europa avançou bastante ao longo dos últimos anos numa precaução que a mim me parece bastante sensata, no sentido da regulação da inteligência artificial no quadro europeu, esta regulação é contestada pelos Estados Unidos porque acham que isso é um fator limitativo da liberdade de ação e económica da inteligência artificial americana dentro da Europa. Portanto, esta é mais uma frente de batalha para além das tarifas dos chamados direitos alfandegários que têm vindo a ser impostos pelos Estados Unidos à Europa, e que a Europa, nesta altura do campeonato, provavelmente vai retaliar da mesma forma. Exato, é um tema interessante, até porque releva de um futuro. E para uma pergunta rápida, de resposta rápida, embaixador, como é que viu o facto de, quando estamos a falar da Europa versus Estados Unidos nesta área, não é bem Europa, é a União Europeia, uma vez que a Grã-Bretanha, onde o Reino Unido, onde foi sediada a primeira cimeira, está absolutamente ao lado dos Estados Unidos e não da Europa, uma vez que não assinou a declaração final da Cimeira de Paris. É verdade, não assinou a declaração final da Cimeira de Paris, aparentemente pelos mesmos motivos que esse mesmo Reino Unido, curiosamente sob a administração conservadora, e agora a atual é trabalhista, tinha colocado no comunicado final da reunião anterior
tudo aquilo que agora não quis, nomeadamente as questões que tinham a ver com o ambiente, com a inclusividade da inteligência artificial, etc. O que significa, portanto, que este Reino Unido, no sentido de comprar a boa vontade americana, faz concessões, eu diria, autoflagelatórias relativamente aos seus compromissos anteriores e procura agradar, tanto quanto possível, aos Estados Unidos. Mas talvez não seja por acaso que o Reino Unido saiu da União Europeia, não saíram só os conservadores, pelos vistos também saíram definitivamente os trabalhistas. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Pode voltar a ouvi-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com novos temas. Obrigado, até lá.